Olá, este é um vídeo que faz parte do programa de planejamento científico do canal. Aqui existem vários vídeos sobre planejamento, videoaulas de metodologia científica, redação científica, e este programa é específico sobre planejamento científico. Então hoje eu vou falar sobre as oportunidades de pesquisa científica durante a prática clínica. Como você pode aproveitar oportunidades para desempenhar pesquisa clínica enquanto você está trabalhando nas suas atividades diárias. Isso é importante para saber como fazer a pesquisa científica. Tanto o estudante quanto o profissional de saúde que já está trabalhando, há uma grande demanda para produzir os textos científicos. Você pode produzir com material da sua prática do dia a dia, com aquilo que você está vivenciando, coletar dados a partir dos pacientes que você tem acesso. Eu noto que há uma grande demanda de pesquisa entre os estudantes durante as aulas e durante as orientações que eu faço. E também muita coisa vinda das redes sociais. Aqui neste canal, no canal do YouTube, em outras redes, eu recebo muitas questões, muitas dúvidas de todos vocês perguntando como que pode ser feito o início da pesquisa científica, como que eu posso começar. Então esse é o objetivo desse vídeo hoje, mostrar que é possível sim fazer textos científicos, elaborar textos científicos enquanto você desempenha a sua prática de trabalho. Eu sou o Daniel Mendes, eu sou médico, professor de cirurgia e de metodologia científica. Eu faço videoaulas aqui neste canal do YouTube, no canal da Academia da Pesquisa, e há mais de 100 videoaulas sobre metodologia científica e redação científica. Você pode me seguir aqui neste canal ou nas outras redes sociais. E hoje o tema deste vídeo é o planejamento científico. Então esse vídeo tem o objetivo de explicar como que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta tem condições de desempenhar as atividades de pesquisa enquanto faz a prática profissional. E por que eu citei esses profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta? Porque são aqueles que eu tenho contato no dia a dia, na minha atividade no hospital onde eu trabalho. Eu sou médico, trabalho no hospital, desempenho cirurgias, então eu lido muito com a equipe de enfermagem que me cerca, trabalho junto com a equipe de enfermagem, tanto nos cuidados com os pacientes quanto nos cuidados com feridas, as atividades do dia a dia da minha especialidade. Também trabalho com fisioterapeutas e já dei aulas em faculdades em Belo Horizonte para fisioterapeutas, para enfermagem, para medicina, e atualmente oriento alunos de pós-graduação nesses cursos. Então por isso que tenho mais afinidade com estes profissionais de saúde. É porque eu conheço a formação, pelo menos uma parte da formação de todos eles, em especial dos médicos, e sei do desejo que todos temos de fazer trabalhos científicos, de publicar trabalhos, de publicar textos científicos. Então é isso que esse vídeo hoje mostra, como você pode fazer isso e desempenhar suas atividades de trabalho ao mesmo tempo. Isso porque o desejo da pesquisa está no centro da formação do profissional de saúde. Todo estudante desses cursos que citei e de outros tem vontade de publicar artigos, de fazer textos científicos, tanto pela questão de melhorar o currículo, quanto pelo aprendizado. É muito claro que aqueles estudantes que participam das atividades de pesquisas, que escrevem os textos científicos, e isso está relacionado a melhor desempenho, a um bom desempenho pelo menos. E isso reflete também depois na vida profissional de cada um. Os profissionais que fazem pesquisas científicas são reconhecidos pelos colegas, pelos pacientes como bons profissionais, porque conseguem incluir na sua prática clínica os conceitos éticos, técnicos, operacionais da boa prática clínica, da boa prática médica durante as atividades. Portanto, há benefícios para o estudante quando faz a atividade de pesquisa e há benefícios também
para o profissional de que já está no mercado do trabalho em fazer as atividades de pesquisa. Não é fácil desempenhar as atividades de pesquisa enquanto está trabalhando. É um trabalho extra, é um esforço extra. Mas a vantagem é o reconhecimento entre seus pares, reconhecimento profissional, e isso muitas vezes vem na forma de ganhos também para os profissionais. Existem inúmeras dificuldades para fazer pesquisa científica enquanto se está trabalhando. Uma das principais dificuldades é a falta de oportunidade de orientação. Falta de orientação, porque as pessoas tentam fazer a pesquisa sozinho, existe uma série de entraves burocráticos nos comitês de ética, dificuldades de coleta, análise de dados. As pessoas também não têm a prática de escrita científica. A escrita científica tem algumas características que depois eu vou citar. Então, muitos não sabem iniciar esse processo, principalmente o profissional que nunca fez pesquisa antes, mas é possível sim. É possível, mesmo aquele profissional que nunca fez pesquisa, publicar um artigo científico com a sua prática, com um caso interessante que viu ou com casos que ele seguiu. Nesse vídeo, o sumário desse vídeo, o que eu vou falar são esses 7 pontos. Primeiro vou falar o porquê a pesquisa é importante, já comentei algo sobre isso, as dificuldades também. Por que devemos começar com projetos simples? Exemplos são relatos de caso, ou estudos de curto segmento dos participantes, dos pacientes, algumas características dos estudos com análise de prontuários. Muitas vezes as pessoas pensam que fazer estudos com análise de prontuários é mais fácil, mas a realidade é que os dados nos prontuários não são bem organizados, são mal organizados, então a gente não consegue coletar todos os dados. E no final vou falar um passo a passo de como você pode organizar a sua pesquisa científica. Então, o primeiro ponto é por que a pesquisa é importante. Então, eu vou ressaltar 2 pontos que eu já citei. Primeiro, para o estudante de medicina, de fisioterapia, de enfermagem ou outro curso da área de saúde. A pesquisa é importante porque melhora o seu currículo e te introduz numa boa prática profissional. Isso reflete mais para frente na sua prática profissional. Profissionais que fazem atividades de pesquisa são bastante reconhecidos pelos seus colegas como bons profissionais e acabam tendo lucros indiretos e às vezes diretos com isso. Existem inúmeras dificuldades para se fazer a pesquisa científica, a falta de orientação é uma talvez mais importante que já citei. Outra grande dificuldade é o tempo. Então, você tem que tentar organizar alguma parte do seu tempo para as atividades de pesquisa, para organizar, escrever o projeto de pesquisa, organizar os documentos, coletar dados e escrever o texto científico. O ideal é você organizar, marcar um tempo específico para isso durante o seu dia, durante as suas atividades. E aí sim você pode priorizar a pesquisa, priorizar a análise dos dados quando você organiza o tempo, quando você marca o tempo para isso durante o seu calendário normal. Uma outra dificuldade é a questão dos recursos e infraestrutura para realizar o tema que você quer pesquisar. Então isso está muito ligado ao tema, ao assunto da sua pesquisa. Pense bem no que você deseja. Se você quer algo muito complexo, vai ser mais difícil, demanda mais recursos, depende de tudo isso que está ao seu redor. Por isso que é sempre bom começar com projetos simples, coisas mais simples, estudos descritivos, que são mais fáceis de coletar os dados. A coleta de dados é um ponto importante, ela é difícil de ser feita e trabalhosa e lenta. Então, procure sempre projetos que você tenha facilidade para fazer a coleta de dados. E isso a gente vai para o outro ponto, que é inicie por projetos simples. Então veja bem, quando você começa a pesquisa, ela tem que ser completada. Você tem que completar a coleta de dados e fazer a análise. Então, se você pensa em coletar em mais de um local, em mais de um hospital, você vai ter que mandar esse trabalho para mais de um comitê de ética,
Tudo isso são atrasos. Enviar trabalhos para mais de um comitê de ética de hospital ou faculdades acabam atrasando a análise ética, a apreciação ética do seu projeto. A coleta de dados tem que ser simples, assim como deve ser simples a análise dos dados. Não tem jeito, tem que conhecer pelo menos uma estatística básica, estude, compreenda a estatística descritiva, as análises principais. Outra questão é procure responder sempre a uma só questão da pesquisa. Quando você está escrevendo o seu projeto de pesquisa, evite colocar muitas questões, evite responder muitas dúvidas, foque em uma questão. Direcione todo o seu esforço científico somente para um ponto, uma resposta ao seu objetivo. Assim você vai tornar a sua coleta e principalmente a análise de dados muito mais simples. E como que faz isso? Defina muito bem o seu objetivo principal. O objetivo principal é responder à questão da pesquisa. Defina quais desfechos serão estudados, quais as variáveis você vai entender como desfechos relacionados ao seu objetivo. Defina quais variáveis também você vai coletar, variáveis epidemiológicas, clínicas e aquelas relacionadas aos desfechos. E aí você sabendo qual a questão da pesquisa a se responder, o próximo passo é definir o tipo de estudo. Então, o tipo de estudo é definido depois que se define o objetivo. Primeiro, a questão da pesquisa, que está ligada à lacuna do conhecimento. O seu objetivo principal é responder a essa questão. E aí você vai entender, pensar em qual tipo de estudo que tem que ser feito para responder a questão, para chegar no seu objetivo. Se você vai fazer um estudo qualitativo, em que a análise dos dados é feita por meio de entrevistas, de uma maneira mais subjetiva, não analítica, ou é um estudo quantitativo, em que você vai coletar dados, colocar numa planilha, fazer testes de hipóteses e comparações entre os grupos. Tudo isso é definido pelos seus objetivos. Um exemplo de projetos simples são os relatos de caso. Quando você deseja escrever um relato de caso, pense bem qual é o seu objetivo. O relato de caso tem basicamente dois objetivos: ou descrever uma situação inusitada, chamar atenção para uma situação inusitada, de modo que isso possa beneficiar outros profissionais, ou levantar hipóteses sobre determinado assunto. Então, cuidado, não é qualquer relato, não é qualquer caso que deve ser relatado. Procure agregar valor, procure trazer conhecimento para o leitor. Lembre-se que o leitor do seu texto, o leitor do seu relato de caso, é um profissional semelhante a você. Então veja se isso vai ser realmente interessante para você, para a sua prática no dia a dia. Se vale a pena você gastar todo o tempo e energia descrevendo o relato de caso. Então lembre-se, são dois objetivos do relato de caso: descrever uma situação inusitada, levantar uma hipótese para depois que essa hipótese seja testada por meio de um outro tipo de estudo, preferencialmente um estudo prospectivo. E um outro grande valor dos relatos de caso é a revisão da literatura. Aproveite a revisão da literatura, faça uma boa revisão da literatura que possa beneficiar o seu leitor. Quando você está lendo um relato de caso e tem uma boa revisão da literatura, isso equivale a ler um capítulo de livro sobre determinado assunto. E isso facilita muito a publicação, porque muitas revistas hoje em dia, principalmente aquelas de alto impacto, alto fator de impacto, elas não querem publicar relatos de caso, porque são estudos que são menos citados por outros autores. Está tudo ligado, né? Quanto mais citações um estudo tem, melhor é para a revista. Então ela prefere estudos originais, estudos de maior conteúdo científico e estatístico. Então não se esqueça disso. Um grande valor do relato de caso é a revisão da literatura que os autores fazem, que beneficia muito outros pesquisadores, outros autores.
Um outro tipo de estudo que às vezes é negligenciado por estudantes ou pelos profissionais é a coorte simples, a coorte prospectiva curta. Um tempo curto de segmento de 1 mês, 3 meses ou até 6 meses. A grande vantagem desse estudo prospectivo curto é que o pesquisador tem controle de várias variáveis. Ele já se programa para coletar várias variáveis de um grupo, de uma amostra, muito diferente de um estudo, por exemplo, de análise de prontuários, em que faltam várias desses pontos, várias características, as variáveis não estão completas. Os estudos prospectivos curtos são estudos da minha preferência, porque você consegue, como eu falei, ter o controle das variáveis. E outra, você sabe quais os desfechos são esperados, quais os desfechos você vai encontrar. É mais fácil de fazer a coleta de dados, permite várias associações entre as variáveis, permite até definir alguns preditores das variáveis resposta, preditores dos desfechos que você está estudando. Então eu gosto muito de fazer estudos prospectivos curtos, porque eles são metodologicamente mais fortes e são mais fáceis de serem feitos, porque os dados estão mais completos do que os estudos retrospectivos. E ainda nessa linha são os estudos transversais. Estudos transversais são aqueles em que os pacientes não são seguidos no decorrer do tempo. Você coleta dados só durante um período específico de tempo. Também são muito bons porque o pesquisador tem controle das variáveis a serem coletadas, muito diferente dos estudos retrospectivos. Então, estudos de segmento curto, prospectivos curtos, e estudos transversais são excelentes opções. Isso se faz muito presente nos alunos de mestrado, porque os alunos de mestrado eles têm que fazer a sua dissertação num período limitado, normalmente de 2 anos. Pode parecer muito, mas não é, porque o primeiro ano, na maioria das vezes, é gasto com a confecção do projeto de pesquisa e o planejamento. A coleta de dados normalmente começa só no final do primeiro ano do mestrado, isso para a maioria dos alunos. Então, você fazer um estudo de segmento curto ou um estudo transversal é muito apropriado para esse tipo de pós-graduação mais curta, e depois você pode fazer o segmento dos pacientes e planejar seguir esse estudo para uma tese de doutorado. Então, permite também você fazer um estudo sequencial. Eu faço questão de falar aqui sobre os estudos de análise de prontuários. São bons e algumas vezes são fáceis de serem feitos. O que vai definir a facilidade ou não é o seu objetivo. O objetivo principal e os objetivos específicos, que normalmente os objetivos específicos são os passos necessários para se chegar ao objetivo principal. Então, se é um objetivo principal simples, em que você sabe que vai ter os dados todos, já prevê que vai ter os dados todos nos prontuários, nos registros de dados, aí tudo bem. Mas se você pretende associações muito complexas, ou se o seu objetivo está vago, o estudo retrospectivo, o estudo de análise de prontuários não é uma boa opção. Normalmente os prontuários não contêm todas as variáveis que a gente precisa nos estudos retrospectivos, somente naqueles prospectivos, como falei, que os pesquisadores já definem quais variáveis vão ser coletadas. Então, muito cuidado quando você planeja estudos de prontuários. Então, veja que até aqui eu falei de alguns pontos de como você pode aproveitar a sua prática de trabalho para fazer a pesquisa científica. Você pode fazer estudos de segmento curto, comece com estudos descritivos, observacionais simples, aquelas descrições de casos interessantes. Preste atenção também que não é todo caso, são casos que agregam valor, que trazem valor para a comunidade científica. Então você deve começar com os estudos simples, com os descritivos. Depois passe para os estudos analíticos, como as coortes prospectivas ou os estudos transversais. Por quê?
porque aí você tem como coletar todos os dados que você precisa, fazer a comparação entre grupos, fazer a análise dos dados mais facilmente do que nos estudos retrospectivos. Para os estudos de análise de prontuários, pense bem sobre a qualidade do registro dos seus dados. Se você tem dados muito bem organizados, aí tudo bem, certamente você vai ter valor para fazer a análise dos dados. Agora, se os dados do registro não estão organizados, aí não tem como fazer análises que tenham significância, que tenham valor realmente para a prática. Um jeito errado de fazer a pesquisa científica é tentar fazer sem planejamento. Então, aproveite os vídeos aqui do canal, porque existem inúmeros sobre planejamento científico. Além do conteúdo gratuito, existem os cursos de planejamento científico também. Então, a grande vantagem de seguir a linha desses vídeos ou dos cursos é que você segue uma linha de pensamento. Aí sim você vai fazer um jeito certo. Já existe um programa que auxilia o pesquisador iniciante, auxilia o estudante a fazer a pesquisa científica. E aí nós entramos no último ponto, que é o passo a passo para você fazer a publicação científica. Existem 3 grandes fases para a publicação do artigo científico. Primeiro, o preparo do protocolo de pesquisa. Depois a coleta e análise dos dados e a escrita científica. O protocolo de pesquisa envolve todos os documentos necessários para a aprovação ética e planejamento do projeto. Então, o protocolo é o conjunto de documentos. O protocolo inclui o projeto detalhado, e é no projeto detalhado que você vai descrever como que vai fazer a pesquisa científica, uma introdução sobre o assunto, a metodologia, como que os dados serão analisados, qual é o tamanho da amostra. Então, tudo isso no projeto de pesquisa. Novamente, aproveite os vídeos aqui do canal. Há um vídeo específico que vou colocar aqui na descrição sobre como fazer o projeto de pesquisa. Além do projeto, existem também os documentos obrigatórios e os documentos específicos de cada instituição. Documentos obrigatórios são aqueles relacionados à proteção do paciente, proteção do participante da pesquisa. Envolvem declarações de responsabilidade do pesquisador, a declaração de anuência da instituição, declarações de sigilo de dados que o pesquisador e a equipe de pesquisa vão manter os dados confidenciais sem divulgação ou somente com divulgação do paciente, do participante da pesquisa. E vários documentos específicos da instituição. Por exemplo, se você está num hospital e vai desempenhar coleta de dados, pesquisa científica no CTI, no centro cirúrgico ou no ambulatório, aí você precisa de autorização de todos esses setores para coletar dados lá. Então existem vários documentos específicos. Veja o manual do Comitê de Ética da sua instituição, veja as orientações da sua instituição para saber quais são esses documentos específicos que compõem o protocolo de pesquisa. Lembrando de um documento importante que é o termo de consentimento, que talvez seja a principal fonte de pendência nas análises nos comitês de ética. Existe uma série de critérios do termo de consentimento livre e esclarecido. O termo tem que ser simples, de uma linguagem simples e acessível, tem que descrever tudo aquilo que vai ser feito no participante, os riscos, os benefícios, as garantias que os pesquisadores dão para o participante. Assim, uma importante fase da publicação é o preparo do protocolo, sendo que o principal documento é sim o projeto de pesquisa, o projeto detalhado. É lá que você tem toda a guia, você vai escrever a orientação para que você desempenhe e publique o seu artigo científico. Outra fase importante, coleta e análise de dados. Como eu falei, comece simples, porque a coleta de dados muitas vezes é difícil. A gente planeja coletar de 100 pessoas e consegue 30 ou 20. Então, sempre trabalhe com uma margem de erro
para que você possa coletar os dados com segurança. E quanto à análise de dados, comece pela estatística descritiva, descrevendo as características da sua amostra, depois faça comparações entre grupos, defina a análise entre as variáveis, todas ligadas ao seu objetivo geral e aos seus objetivos específicos. Então, como saber quais análises serão feitas? Lembre-se dos seus objetivos. Aí você vai entender, você vai saber quais análises você precisa fazer com seus dados. E o terceiro ponto importante é a escrita do texto científico. Como eu falei no início do vídeo, existe uma regra para a escrita científica. A escrita do texto científico segue um padrão das revistas, que as revistas precisam seguir também para divulgar a ciência. O padrão de introdução, metodologia, resultados de discussão, a conclusão no final da discussão. Você pode aproveitar várias partes do seu projeto de pesquisa. Quando o projeto de pesquisa é bem feito, você aproveita várias partes para o artigo, várias partes da metodologia, várias partes da introdução. E à medida que você vai coletando os dados e analisando os dados, você já deve ir organizando-os em tabelas e descrevendo as tabelas. Então, para cada tabela, uma descrição, para cada gráfico, uma descrição. Então, não deixe para fazer a escrita dos resultados e da própria discussão do texto só no final. Você vai fazendo essa escrita, tanto dos resultados e discutindo esses resultados com a literatura, com os achados de outros autores, à medida que você vai analisando os dados e organizando em planilha. Portanto, lembre-se desses 3 importantes passos para a escrita do texto científico. Primeiro, o preparo do protocolo de pesquisa, que envolve todos os documentos, a coleta e a análise dos dados, a coleta propriamente dita, e a escrita do texto científico, que já começa com um projeto bem feito. E assim, eu espero que esse vídeo traga realmente valor para você. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe dúvidas que eu respondo e várias pessoas vão contribuir também com seus conhecimentos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.